Queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santo Eugênio de Mazenó, sejam todos bem-vindos para a reflexão do Santo Evangelho do dia 18 de março de 2022. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. O vinhateiro, porém, agarraram os empregados e espancaram um e mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e renderá a vinha para outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo e produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-los, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos vivendo ainda o tempo quaresmal, tempo onde devemos refletir a nossa interioridade, o nosso agir, o nosso reconhecer-se esse Deus como centro das nossas vidas, o dono da vinha, aquele que cobrará de nós os frutos em abundância. Jesus é a fonte de toda graça. Esta parábola vai nos dizer desse povo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, aquele que Jesus tinha escolhido para cuidar do teu povo, um povo escolhido para cuidar bem desta vinha e entregar depois os frutos da graça ao nosso Senhor. Mas ao invés disto, o que eles fizeram foi querer os frutos para si próprio. Por isso, prenderam, mataram, bateram, escravizaram o povo de Deus, os profetas. E Deus manda o seu próprio Filho para salvar esta humanidade. O que eles fizeram? Quiseram matar o próprio Filho de Deus. E foi isso que eles fizeram. Quando Jesus colocou-se de frente a frente com eles para dar essa última oportunidade, e eles rejeitaram. Eles sabiam que essa parábola estava dizendo para ele, mas não se converteram. Por isso, levaram Jesus para fora da cidade e o mataram. Irmãos e irmãs, todos nós hoje, com a graça de Deus, participamos dessa nova igreja, uma igreja reconciliada com o Senhor Jesus Cristo,
Um Senhor que nós não devemos nunca deixarmos levar pelo pecado, mas de ter sempre essa reconciliação com um Deus que nos procura, um Deus que quer reconciliar conosco, um Deus que quer nos levar com Ele para a eternidade. Nesse tempo quaresmal, o próprio Deus quer de nós os frutos apresentados por essa igreja, como naquele tempo foram entregues aos pagãos, aqueles que compreenderam a mensagem de Jesus, a mensagem desse novo evangelho, e eles acreditaram. Nós também, pelo batismo, pela graça de Deus e pela tua palavra, devemos nos converter, fazendo um breve exame de consciência sempre em nossa vida e verificar o nosso caminho. Será que estamos convertidos para levar, Deus, os frutos da vossa vinha? Estamos cuidando bem do nosso povo? Nos alegramos com ele? Somos convidados a partilhar a nossa vida com todos? Como está a nossa vida? Aproveitar sempre esse tempo quaresmal. Não é um tempo de muita falância, mas é um tempo de atitude. Um tempo de olhar para o outro, conviver com o outro, caminhar com o outro, acolher o outro. Por isso, contar sempre com a graça de Deus, que quer renovar a nossa vida, para que nós compreendamos que este mundo, as coisas de Deus é de Deus, os frutos é de Deus e não nosso. Tratamos os outros sem querer vanglória, sem querer elogios, sem querer lugar de destaque, mas sim querer que Jesus Cristo apareça como o centro da história humana, o centro da vida de eternidade, o centro das nossas vidas. Que a nossa paróquia seja essa paróquia fraterna, amorosa, junto do amor de Deus. E devemos olhar para dentro de nós e conservar sempre o amor em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro com as graças de Deus.